Estamos expondo a Bíblia e esse é o módulo 51, Jesus entra em Jerusalém. Quando Jesus multiplicou os pães, o povo quis fazer dele rei para sustentá-lo, como aconteceu no deserto, quando do Êxodo. João capítulo 6, versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Havia, contudo, uma profecia do profeta Zacarias, instruindo inclusive como o rei de Israel se revelaria diante do povo. Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. O segundo ano do ministério de Jesus fora de grande popularidade. Logo após a morte de João Batista, no início do terceiro ano, Jesus foi obrigado a se retirar para a Galiléia, depois Tiro, Sidom, Decápolis, por fim Cesareia de Filipe. Depois, Jesus retornou para a Judéia em meio à crescente oposição ao seu ministério. Subiu para Jerusalém com os seus discípulos e Jesus os chamou à parte, preparando-os para a sua crucificação. Em Mateus 20, a partir do verso 17, estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Os discípulos não conseguiram entender essa mensagem. Antes, a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, pediu a Jesus uma posição de autoridade para eles junto ao reino de Deus. Jesus respondeu em Mateus capítulo 20, a partir do verso 26, não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O reino de Deus tem duas fases. A primeira, em curso, o reino de Deus se faz presente dentro daqueles que creem. A segunda fase será sua restauração em Jerusalém na segunda volta de Jesus. Mas chegou o domingo da última semana antes da crucificação. Jesus vinha de Jericó, onde havia realizado uma série de milagres, como a cura de 2 cegos. Em Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus instruiu seus discípulos sobre algo que fez cumprir Zacarias capítulo 9, o verso 9. Mateus capítulo 21, a partir do verso 2. Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presas uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhes que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí vem o teu rei, humilde, montado no jumento, no jumentinho, cria de animal de carga. Uma das principais características do povo judeu era o seu zelo pelo estudo dos textos sagrados. Eles viam as profecias como um Waze, guiando-os ao entendimento da realidade. O que a profecia de Zacarias sinalizava? Primeiro, que o libertador de Gênesis capítulo 3, versículo 15, entraria em Jerusalém reconhecido como o rei de Israel. Que o seu reinado traria paz e justiça, alegrando o povo.
que sua entrada triunfal o qualificava como justo e vitorioso, e que, ao vir montado em jumento, seria humilde e cheio de compaixão, diferente dos governantes opressores. Em Mateus, capítulo 21, versículos 6 e 7, indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então o puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. Eis o grande sinal messiânico de que estava fazendo cumprir as profecias. Mateus capítulo 21, versículo 8 em diante. E a maior parte da multidão estendeu suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tantas que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntava: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. O primeiro ato de Jesus após a sua entrada triunfal foi decepcionante para os religiosos. Jesus interferiu nos negócios dentro do templo, contrariando interesses poderosos. Em Mateus, capítulo 21, verso 12 e 13, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendia e comprava. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Este evento evidencia o dilema colocado por Jesus no início do seu ministério, no Sermão do Monte. Em Mateus, capítulo 6, verso 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Um fato ocorrido logo em seguida lançou sombra sobre o futuro de Israel, a maldição da figueira. Em Mateus capítulo 21, a partir do verso 18, cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? A figueira é uma figura de Israel. Mais tarde, na terça-feira, Jesus profetizaria em Mateus, capítulo 24, versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia retirando-se, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No domingo, Jesus entrou em Jerusalém sendo anunciado como rei de Israel. Na quinta-feira, seria preso. Na sexta-feira, crucificado, consumando a rejeição de Israel quanto ao seu reinado. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída pelos romanos, como Jesus profetizou. Este vídeo fez sentido para você? Curta, comente suas impressões, salve para rever os textos citados, compartilhe para que outro também compreenda a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Siga-me
para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. O meu lema é conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me ouvir, grato por me seguir e até a próxima.